Enquanto a Europa está debatendo J.K. Rowling, a escritora do bruxinho lá, né? Ah, ela é uma transfóbica e não sei o quê. Eu até quero falar um pouco sobre isso. Ela é transfóbica. Mas a preocupação dela, pra mim, não é ilegítima. O ponto dela é que o discurso dos que a acusam de ser transfóbica vai prejudicar as mulheres. Que as leis como a da Suécia, supostamente de combate à transfobia, não acrescentam um único direito às mulheres, mas retiram. E que isso é perigoso, porque a sociedade, de modo geral, mais do que ser transfóbica, e as potenciais vítimas da transfobia, na verdade, são poucas, mas as vítimas da misoginia são mais da metade da humanidade. Então ela diz que o mundo, para seguir os Estados Unidos, está seguindo também um caminho muito perigoso para as mulheres. E aí você acusa ela de transformadora, conservadora ligada à extrema direita. Mas eu estava refletindo aqui no seguinte: a acusação de conservador hoje é um insulto, né? Ninguém quer ser conservador. Todo mundo quer ser progressista. Ok. O problema é que esse ódio aos conservadores não leva em consideração o seguinte: a classe trabalhadora, e isso é reconhecido desde os anos 1930, com John Kenneth Galbraith, escreveu um livro fantástico chamado A Natureza da Pobreza das Massas. John Kenneth Galbraith. Leiam, gente. É um livro pequeno, tem dele em português, e você deve achar ele em PDF no site da vida, inclusive em português. Mesmo se for em inglês, é uma leitura fácil, porque apesar de ser um gênio, John Kenneth Galbraith, ele era muito modesto nas letras. Não era um Fernando Henrique Cardoso que escreve num estilo rançoso, ceboso. Não. A letra de John Kenneth flui. Os conceitos são espalhados, não como um tapa na cara, mas com um borrifada suave de perfume, vez após vez. John Kenneth Galbraith, ele analisa a pobreza das massas sobre outra perspectiva, mas o que ele fala é extremamente válido. Ele fala assim: os pobres, ele usa como exemplo a Índia, mas depois ele estende para o mundo inteiro. Ele fala assim: os pobres, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo da história, são conservadores. Isso garante a sobrevivência deles, a partir de um argumento simples: se vivendo como eles sempre viveram, eles continuam vivendo, para que eles vão viver de outra forma e arriscar a sobrevivência? Então é muito difícil colocar inovações em sociedades camponesas e tudo mais, porque os pobres são conservadores por natureza. Eu sei que tem uns militantes, né? Oh, não, a classe trabalhadora não é conservadora. Ô filho, filha, seja como você quiser ser chamado, sai da porra, sai da merda do lugar onde você está sentado e vai ver a vida. Ai, mas eu conheço a comunidade. Aham, você conhece. Enfia ela naquele buraco e sai do seu mundinho. Sai do seu mundinho. O mundinho onde vive a grande maioria dos brasileiros. Aqui, ó. Esse é um bairro trabalhador. Esse aqui é um bairro trabalhador, de pessoas trabalhadoras, da classe trabalhadora. Chega em qualquer uma dessas pessoas, desses pequenos comércios,
dessas casas de operário. Muita gente trabalha ali, ó. Vendo? Indústrias, Mitsubishi. Logo na frente, John Deere. Ou trabalho no distrito mineroquímico, ou trabalho nas mineradoras. Mais da metade da população da minha cidade trabalha na indústria. Então chega em qualquer uma dessas pessoas, seu filho, e conversa com elas. Conversa. Vai ver se eles querem que a filha seja uma vadia para marchar. Vai ver se eles estão preocupados com linguagem neutra ou com os estudos dos filhos e filhas. Sabe, essas pessoas não resistem a 5 minutos de X1 com a realidade. John Kenneth Galbraith, eu conheço todos os estados brasileiros, menos aqueles que quase ninguém conhece, Acre, Roraima e Amapá. E posso garantir para vocês, conheço toda a América do Sul, menos as 3 que ninguém conhece, as Guianas. E posso garantir para vocês, John Kenneth Galbraith está correto, porque eu não sou um turistinha CVC, não. Nossa, eu conheço a Argentina, não. Criança, você foi em Buenos Aires visitar os pontos turísticos que todo mundo já foi. Já fui 8 vezes em Buenos Aires, nunca fui no Obelisco. Nunca fui no Obelisco. Certo? Na verdade, eu ouso dizer que eu conheço a Argentina melhor do que a grande maioria dos argentinos. Literalmente, de Ushuaia a La Quiaca. Literalmente, La Plata a Mendoza. Já percorri a Rota Nacional 40 quase toda. E pueblos, riches, vilhas, virras, porque tem vários jeitos de falar o L em argentino. Certo? Tem vários jeitos. E eu garanto, John Kenneth Galbraith está correto. Os pobres, as massas, são conservadoras. Foi baseado nesse princípio que o imbecil do Milei, que não é burro, conseguiu ser eleito. Porque a esquerda entrou nessa de discurso progressista e perdeu as massas, seus imbecis. Perdeu as massas. Porque as massas são, acima de tudo, conservadoras. Você gostando ou não, as massas são conservadoras. Esse é um ponto. E com isso, eu estava comprando pão pro meu bando. Com isso, sabe o que está acontecendo? Você está garantindo a eleição dos Rafaéis Noboas, dos Mileis, dos Bolsonaros, dos Trumps, no mundo inteiro. A expansão dos crentes, sabe por quê? Porque esse discurso anticonservador, considerando que a grande maioria da classe trabalhadora e dos pobres são conservadores, na prática é um discurso aporofóbico. É um discurso aporofóbico. E os pobres não são burros, classe média branca, de cidade, piá de prédio. Eles não são burros. Essas pessoas aqui que vocês estão vendo, que moram nessas casas de gente modesta, não são burras. E você, o identitário, não é a única borboleta iluminada desse planeta, não, seu merda. Essas pessoas podem não ter curso superior, podem ter estudado numa Unesquina, à distância, mas burras elas não são. Elas sabem quando estão sendo ofendidas. E não é ofendendo essas pessoas, não é jogando vinagre nos olhos delas que você vai atrair elas para o seu lado. Que a esquerda não defende mais classe trabalhadora. A esquerda defende pautas progressistas que foram importadas de Miami, de New York, de Princeton, de Colômbia, ambas em New York,
tá? A esquerda fica importando pautas do Partido Democrata e esquece das pessoas que trabalham ali, ó, na fábrica, no chão de fábrica. Das pessoas modestas que vivem nessas casas de um bairro modesto de uma cidade do interior de Goiás. Essas pessoas existem. Elas são a maioria do povo brasileiro. E a única coisa que essa gente miserável, ególatra, porque eles são ególatras, que essa gente miserável e ególatra consegue com esse discursinho besta é afastar os pobres e a classe trabalhadora deles e jogar no colo da extrema-direita. É isso que está acontecendo no mundo. Esse é o ponto. Tá vendo? Olha lá, ó. Funcionário de firma. Chegando em casa agora. Certo? Pegando a chave. Estão vendo? É isso que acontece no mundo real. Não no mundo desses 10 horas da manhã e vai pro Twitter. Vai pro Twitter, agora X. Lacrar. Ali, vocês acabaram de ver um trabalhador vindo da firma e entrando em casa. Pergunta para aquele trabalhador que acabou de chegar de uma firma se ele está interessado em linguagem neutra ou na educação dos filhos. E você vai entender porque tanta gente está virando crente. Porque tanto pobre de direita. É um projeto. E é um projeto vindo dos Estados Unidos, Partido Democrata, um partido de direita, mas na cabeça desses imbecis, eles são de esquerda, porque defende LGBTQIAPN+, porque defende Me Too, porque defende Black Lives Matter, né? Então, com certeza, a esquerda é... Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Bom, voltando a J.K. Rowling, ela pode não ser esse monstro que pintam, não. Essa também não é uma santa. Ela pode não ser uma deusa, mas também pode ser que ela não seja uma louca, uma feiticeira. Se é que vocês me entendem. Esse é um dos momentos mais perigosos da história humana. E, com todo respeito às meretrizes, discutindo o sexo dos anjos. Literalmente, sexo. Estão discutindo sexo. Igual estava fazendo os infelizes habitantes de Constantinopla, enquanto as tropas turcas estavam bombardeando as muralhas da cidade. Marx, né, que diz que a história acontece como tragédia, se repete como farsa. Então, a farsa do identitarismo, a farsa wokeísta é essa. Ah, Leida, mas cadê a geopolítica? Não, eu consigo explicar ela chegar na casa da minha mãe, que está aqui pertinho. Porque enquanto os europeus estão preocupados com essas bobagens, os governos da Europa se articulam para entrar na Ucrânia. E ninguém precisa ser muito esperto para saber o que a Federação Russa vai fazer com esses infelizes que entrarem lá, mas o que a Federação Russa vai fazer com os países desses infelizes. Quem vê a Europa preocupada com essas bobagens, dizendo que nós não temos armas, não temos munição, não temos soldados em quantidade suficiente, não temos tecnologia, somos muito inferiores em engenharia, armamento, mas nós vamos enfrentar a Rússia para defender, não sei o que, os Estados Unidos, né? Tá. Vamos ver o que esse discursinho resolve diante de mais de 1.500 mísseis Kinjal, mais de 1.000 mísseis Circo, diante de alabagas, de avant-gardes,
de Sarmats. Vamos ver onde esse discursinho vai levar os europeus. Hora que a sede da OTAN em Mons, Bruxelas, for atingida por um quinjal e virar uma lagoa, hora que a entrada do Canal da Mancha em Dover virar um escombro, hora que Heathrow e Gateway em Londres for transformado em ruínas, de que vai adiantar o discursinho deles? E pior de tudo, quem vai socorrer a população europeia? Quem vai defender os pobres e os trabalhadores europeus? Os identitários? Eles serão salvos pela linguagem neutra? Cara, Cássia Eller, que o bom Deus a tenha, cantou algo como: o mundo está ao contrário e ninguém reparou. É isso. Mas, com todo perdão por ter me exaltado, eu estou reparando e peço de todo o meu coração que vocês reparem também. Tenham um bom dia.